Pessoal, meu nome é Gabriela Magalhães, eu sou estudante de Pedagogia da UF, estou cursando o último período e esse vídeo agora é relacionado à disciplina Atividades Culturais, com a professora Regiane. Essa disciplina, ela fala sobre tecnologias na educação. Como que nós educadores, como nós professores, vamos usar essas novas tecnologias dentro de sala de aula. Com esse avanço que teve tecnológico, as redes sociais, Facebook, Twitter, blogs, Dropbox, como que nós professores podemos usar essas ferramentas dentro da educação? Então, dos principais pontos da atividade cultural, dessa disciplina, que a professora Regiane colocou, foi as tecnologias assistivas. O que seriam as tecnologias assistivas? São práticas e serviços que têm como objetivo a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, seja incapacidade, mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência e principalmente a inclusão social. Sendo assim, nosso trabalho final, na nossa disciplina, a professora propôs que fizéssemos um vídeo de 5 minutos falando da disciplina, o que a gente gostou, e propôs a gente entrar num site que estava tendo um congresso de acessibilidade e inclusão. Nesse site tinha algumas palestras e a gente escolheu algumas palestras para assistir e falar um pouco do que achou desse seminário que ocorreu virtualmente. Então eu assisti 2 palestras, o palestrante foi Hamilton, um deficiente tetraplégico, e ele sofreu um acidente de carro. Ele morava com os parentes e depois que ele sofreu o acidente, ele tinha o desejo de morar sozinho. Só que aí veio o questionamento, como morar sozinho, um deficiente físico, ele tetraplégico, inicialmente ele só mexia o pescoço, depois veio outros movimentos. Daí ele começou a assistir os vídeos, as palestras, ele começou a se interessar pelo assunto e foi vendo como ele poderia montar o seu apartamento com uma acessibilidade melhor para ele, já que ele é um deficiente, né? E assim ele desenvolveu um projeto de arquitetura acessível e design universal, mas ele não tinha nenhuma formação em arquitetura ou design. Então, em primeiro lugar, ele começou a pensar nos cômodos principais para ele, que seria o banheiro, o quarto, que teria que ter móveis com uma altura adaptada, alcance de tomadas, interruptores, até mesmo cores distintas, às vezes é importante, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de memória, de concentração. Ele foi colocando diversos pontos que são bem interessantes e eu anotei alguns deles. O principal objetivo é pensar no desenvolvimento desse deficiente dentro de um apartamento morando sozinho. Os primeiros pontos principais é pensar na independência, na acessibilidade, as portas, corrimão, rampas, de uma forma que seja segura para o deficiente físico ou visual, enfim. Fazer pouco esforço físico, uma estética agradável e que seja também assim um padrão universal. Então ele comprou um apartamento na planta e aí ele foi mudando algumas coisas no apartamento ao longo do tempo. E aí ele colocou coisas importantes, que são os móveis, rampas, maçanetas com um sistema de alavanca, a cozinha com uma bancada que tenha um fogão, tudo junto, assim, numa altura de 90 centímetros, armários retráteis, gavetas abertas por pressão. E, enfim, é uma palestra bem bacana, porque mostra um deficiente físico querendo melhorar as suas condições, querer ter a sua autonomia e a sua independência. Um outro
vídeo que eu pude assistir foi do Marcos de Souza, que ele fala sobre a mobilidade urbana. Assim, que as cidades brasileiras têm várias dificuldades de mobilidade dentro da cidade. O trânsito é uma questão muito grande aqui, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ele fala dos problemas que a gente tem com os transportes públicos, essa acessibilidade aos deficientes, as pessoas, não só os deficientes, as gestantes, os idosos. Ele fala de soluções para resolver esses problemas, né? Formas alternativas para melhorar essa nossa mobilidade urbana. Então ele fala da importância de ciclovias, dos transportes públicos, das calçadas, das qualidades das calçadas. Muitas vezes a gente vê calçadas com péssimas condições, buracos, calçadas recuadas, às vezes postes no meio das calçadas. E ele vai falando sobre esses pontos, e ele fala de um site que é Mobilize Brasil, criado pelo Rick Ribeiro, que cursou administração pública, e por conta disso ele começou a pensar na melhoria dessa mobilidade urbana. Esse site ele possui pesquisas, notícias para ajudar as pessoas a melhorar essa condição assim das nossas cidades. E o Rick, que criou esse site, ele fez mestrado em sustentabilidade em Barcelona, e depois, quando ele voltou para o Brasil, ele descobriu que ele estava com esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que atinge o sistema nervoso, e hoje em dia ele só tem os movimentos dos olhos, assim que ele se comunica. Então, mesmo assim, ele continuou buscando esse site, colocando novas ideias de melhor acesso a não só os deficientes, como toda a população. Ele quis comover, ele quis propor que as pessoas se mobilizassem com ações que melhorassem não só o transporte público, como a sinalização também, vias, ciclovias. E, poxa, é um exemplo, foi uma palestra bem legal, porque foi um deficiente, que ele teve uma doença e a partir daí ele perdeu todos os movimentos dele, ficando numa cama e só tendo o movimento com os olhos. E mesmo assim ele tem um computador na frente dele que com o movimento dos olhos ele escreve, e o computador também tem um áudio que fala o que ele escreveu. É bem bacana, é como as pessoas que mesmo sofrem de alguma deficiência, elas não param a vida por causa disso. Pelo contrário, elas tentam melhorar e não param a vida por conta disso. Então foram duas palestras que foram muito interessantes. Eu gostei muito de assistir esse congresso virtual de acessibilidade e inclusão. E foi um prazer participar da disciplina da professora Regiane. E eu só tenho que agradecer. E é isso. Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.